Olá, vamos continuar nosso estudo sobre o contrato de compra e venda, observando agora algumas características gerais deste contrato. Assim, se nós pudéssemos classificar, eu, professor Marcelo Lamy, e os senhores, que tipo de contrato, né? Naquelas classificações que vimos em teoria geral dos contratos, como é que é o contrato de compra e venda? É claro que já de imediato identificaríamos que o contrato de compra e venda é um contrato bilateral. É um contrato em que se estabelece aquela relação de sinalagma, aquela relação em que há obrigações dos dois lados, né? De um lado, nós temos o comprador com o direito de receber a coisa, mas também com o dever de pagar. Temos do outro lado o vendedor com o dever de entregar a coisa, mas também com o direito de receber o preço. Nós temos também essa distribuição de despesas, né? As despesas do vendedor com relação à entrega, as despesas do comprador com relação às despesas de escritura, de registro. Nós temos também uma divisão de encargos entre o comprador e o vendedor, onde o risco relacionado ao preço está com o comprador e o risco relacionado à coisa está com o vendedor, até que haja a tradição ou a transferência. Ou seja, há aquele balanceamento de obrigações dos dois lados que é típico de um contrato bilateral. Mas, além disso, é da natureza do contrato de compra e venda ele ser oneroso, ele ser efetivamente implicar em sacrifícios patrimoniais para ambas as partes. Uma das partes, ao menos, ficará sem a coisa e a outra ficará sem o dinheiro que passará pela coisa. Ele, por regra, é um contrato comutativo, um contrato onde se sabe de antemão as prestações e contra as prestações que serão desenvolvidas na execução do contrato. Nada impede, no entanto, que ele adquira a forma de aleatório, tenha um componente aleatório, especialmente naquelas cláusulas, na empty rei, que é a alea quanto à existência, artigo 458 do nosso Código Civil, ou então a alea com relação à quantidade, que é a empty rei sperati, onde nós temos lá no artigo 459 a alea com relação à quantidade de coisas que estarão, que ocorrerão, que virão à existência, então esta alea também pode estar presente. Embora comutativo, pode estar presente a alea. Ele é um contrato consensual, ou seja, o mero consenso o aperfeiçoa, ou seja, não é um contrato real, que depende da entrega da coisa para a sua existência. A entrega da coisa já compõe a dimensão da eficácia do contrato. Ele pode ser formal, informal ou solene. Informal é o contrato de compra e venda de bens móveis, não há forma prescrita, e, portanto, ele é informal, é livre, embora possa ser feito de uma maneira formal. Mas ele quando atinge bens imóveis, tem de ser por escrito, ele tem de ser formalizado por escrito. E quando atinge bens imóveis cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, há que se fazer de uma forma solene, porque assim exige o artigo 108 do Código Civil para operações negociais sobre bens imóveis superiores a 30 salários mínimos. É um contrato típico, logicamente, porque afinal de contas há um capítulo específico no Código Civil relacionado ao contrato de compra e venda. Pode ser um contrato de adesão, quando vem pronto e o comprador ali adere a uma compra e venda, o que é muito comum nos contratos de incorporação imobiliária, nos contratos de aquisição de unidade autônoma de incorporação imobiliária, nos contratos de aquisição de imóveis de loteamentos. É muito comum que venha este contrato nesta forma de adesão para o compromitente comprador, para o comprador.
E também pode ser de consumo, se caracterizado a figura do fornecedor e caracterizado a figura do consumidor. Visto estas características gerais, né, do contrato, que pode assim, ter essas maleabilidades, né? Ele pode ser de adesão, mas pode ser paritário, ele pode ser de consumo ou não possui feição personalíssima, né? O contrato de compra e venda é o que se projeta, o núcleo central do negócio é uma coisa, então não são as características pessoais, então ele não tem por natureza esta feição personalíssima, intuito personae, o que implica então na possibilidade de transferência de partes, né, ou de cessão de polos contratuais. Ele em geral é de execução diferida nos bens de alto valor e nos bens de menores valores de execução imediata, instantânea. Então ele pode ser instantâneo ou pode ser de execução diferida, protraída no tempo. Quem que deve pagar? Agora vamos a alguns pontos concretos. Quem que deve pagar as despesas do contrato? Então esta pergunta, ressaltamos, artigo 490 do Código Civil. Quem paga as despesas do contrato? O contrato pode estabelecer um desenho de pagamento das despesas. Ordinariamente, salvo cláusula em contrário, como diz o artigo 490, então salvo cláusula em contrário, as regras, não havendo então cláusula estabelecendo uma divisão de despesas do contrato, cabe ao comprador as despesas de registro e escritura, ao vendedor as despesas de tradição, de entrega do bem. Quem deve pagar as obrigações propter rem? Obrigações propter rem são aquelas obrigações que acompanham a coisa, propter da rem, da coisa, própria da coisa, as obrigações que agregam-se, anexam-se à coisa e acompanham a coisa. Exemplo, IPTU dos bens imóveis, o IPVA de um bem de um automóvel, o ITR de uma propriedade rural, as dívidas de um condomínio, de uma unidade habitacional, assim, as dívidas que agregam-se à coisa, e quem é o titular, proprietário titular da coisa, responde por aquela obrigação. Então a regra claríssima é essa, de que quem é o titular do momento responde pelas obrigações propter rem. Acontece que, uma vez adquirido um imóvel e este imóvel tenha obrigações que nasceram para a coisa, né? Adquirido uma coisa e esta coisa tem obrigações agregadas a si, obrigações propter rem, que são anteriores à tradição, o que existe é a possibilidade do comprador buscar o ressarcimento, responde perante aquele que está cobrando a obrigação por propter rem, a quem é o titular do momento. E se o titular do momento é o comprador e esta obrigação nasceu antes da entrega, antes da tradição, há que o comprador buscar ressarcimento ao vendedor, porque estabelece o nosso artigo 502 que o vendedor, salvo convenção em contrário, ou seja, salvo se houver uma cláusula dizendo que a regra será outra, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Todos os débitos que gravem a coisa, mesmo que sejam cobrados depois da tradição, quem responde é o vendedor. Diante daquele que está cobrando, tem que responder o titular da propriedade do momento, mas pode buscar o ressarcimento. Cuidado só com um detalhe importante, que não é detalhe, que as obrigações que gravam as coisas, quando elas têm natureza de direito real, ou seja, nós estamos falando aqui de hipoteca, de alienação fiduciária em garantia, registrada em cartório, servidão predial, esse tipo de débito que tem natureza real e que se grava sobre a coisa, responderá por essas obrigações propter rem o titular da propriedade no momento em que essa obrigação for buscada.
No entanto, se o titular for o comprador e esta obrigação nasceu antes da operação de compra e venda, por se tratar de um direito real e que tem que está agregado a essa obrigação real à publicidade prévia, presume-se que o comprador adquiriu com o bem com aquela obrigação, sabedor daquela obrigação e, portanto, não poderá buscar o ressarcimento. Então, as obrigações propter rem que não tenham esta natureza de direito real, pode-se buscar o ressarcimento. As que gravem a coisa, mas como gravames reais, não é possível reclamar do vendedor o ressarcimento. Quem suporta os riscos sobre a coisa? Os riscos sobre a coisa são suportados pelo vendedor até a entrega. O vendedor responde sobre qualquer risco de perecimento, de abatimento, de deterioração sobre a coisa até a entrega. O que pode modificar esta regra é o seguinte, vejam 492, até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. Parágrafo 1º. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta desse. Então, quando colocado à disposição do comprador a mensurar, o assinalar, o pesar, a partir do momento em que é colocado à disposição para o comprador fazer esta operação, a partir deste momento se transfere o risco da coisa. Também correrão por conta do comprador os riscos das coisas se estiver em mora de as receber, ou seja, se o comprador estiver em mora de recebimento, aí sim já se transferiu, a partir da constituição da mora, já se transfere o risco sobre a coisa. Pode, logicamente, o contrato também prever estas outras regras, assim como pode o contrato prever responsabilidade diante de caso fortuito e força maior, assumir-se o risco por caso fortuito e força maior. Pode o contrato prever outra regra de distribuição desse ônus. De qualquer forma, então, suportará o risco o comprador, se ele estiver em mora ou se já estiver sido colocado à disposição para ele o pesar, o identificar o bem. Se a venda é à vista ou a venda é a crédito, também é muito importante essa diferenciação, porque uma vez diante da venda à vista, pago o preço, surge imediatamente o dever de entrega. Na venda a crédito, é preciso entregar o bem antes de receber o pagamento. Então, é isto que fala o 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então, se a venda assim, primeiro se paga o preço, depois se entrega. Agora, se a venda for a crédito, onde eu permiti, então, o pagamento diferido no tempo, aí sim tem que se entregar a coisa para depois se receber o preço. Não é venda a crédito, venda pelo cartão de crédito. Cartão de crédito é pagamento à vista. O que se faz é a transferência da dívida de uma relação contratual para uma outra relação contratual, que é a relação contratual de financiamento, que se dá pelo cartão de crédito. O pagamento feito pelo cartão de crédito, mesmo que parcelado, é um pagamento à vista para efeitos do contrato de compra e venda. Diversa é a situação, muito rara hoje, do contrato que se faz por poupança antecipada. Eu vou depositando e quando chegar determinado valor nas mãos do vendedor, eu vou lá e faço a minha aquisição. Esse
contrato de poupança que se fazia tipicamente naquele carnê do baú, o baú da felicidade de Silvio Santos, que já foi extinto, mas que se fazia assim, ia se fazendo uma poupança para depois, com um determinado valor atingido, depois eu posso fazer as aquisições. Isso não é compra nem à vista nem a crédito, isso é uma poupança prévia antes da compra e venda. Com estas regras, a gente consegue ver, então, esse delineamento das disposições gerais. As disposições gerais com relação ao contrato de compra e venda. Vimos, então, no primeiro vídeo, vimos efetivamente a natureza consensual do contrato de compra e venda. No segundo vídeo, vimos os elementos essenciais do contrato de compra e venda, e nesse vídeo focamos a atenção nesse conjunto de regras gerais ou disposições gerais da compra e venda, devendo ainda fazer destaque uma última relevante, já mencionada nos vídeos anteriores, mas vou retomar aqui, que está estabelecida por decorrência do artigo 491, que estabelece uma sequência do cumprimento das obrigações. Primeiro se pague o preço, depois se entregue a coisa. Ou, ao contrário, se a venda for a crédito, se entregue a coisa para depois se pagar o preço. Então, havendo um sequenciamento das obrigações a serem cumpridas, é possível entrar em jogo aquela discussão do artigo 476, que é a exceptio non ad impletio contratus, ninguém poder exigir o cumprimento da obrigação do outro antes de cumprir a sua. E ainda o 495, que não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado, ou seja, a exigência de uma garantia antes de se cumprir a entrega da coisa. O artigo 495 é uma realização concreta da exceptio non rit ad impletio contratus do artigo 477 da teoria geral, do artigo 477, diante de uma prova da existência de fortes indícios de insolvência do outro lado, pode o vendedor exigir uma garantia antes de entregar a coisa, exigir uma garantia de que haverá o pagamento da coisa que está na operação de compra e venda. Visto estas disposições gerais, é preciso ainda identificarmos algumas regras especiais ou restrições especiais aos contratos de compra e venda, mas isso faremos no próximo vídeo.